Olá, pessoal! Sou a professora Brena. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre os desenhos do projeto do produto que vocês deverão fazer essa semana. A atividade dessa semana será fazer o desenho do conjunto para o produto de vocês. O desenho deverá ter as vistas principais do produto de vocês, vista superior, vista frontal e vista lateral esquerda. Deverá apresentar cortes em seções que precisam de detalhes. Então, detalhes que precisam de maiores explicações, vocês deverão indicar cortes nas vistas e apresentar os detalhes desses cortes em outra folha. E, caso necessário, deverá apresentar subconjunto do desenho. Além disso, vocês deverão fazer a itemização, ou seja, a lista de itens ou lista chamado também de lista de materiais que são necessários para montar o produto de vocês. E também a legenda do desenho de vocês. O que consiste esse desenho de conjunto? Um desenho de conjunto implica que todas as peças pertencentes a uma máquina ou equipamento ou produto sejam apresentadas de forma visível na posição correta de funcionamento. O objetivo é fornecer uma imagem da máquina, produto, equipamento, transporte ou outro projeto de interesse. O desenho de conjunto deve apresentar vistas, cortes, cotas, lista de itens ou também chamada de itemização e legenda. Vistas. Para relembrar a vocês, o conceito de vistas são as representações que a gente faz de superfícies de um desenho, que pode ser superfície frontal, superfícies lateral esquerdas ou superior. Vocês devem escolher uma vista ou mais vistas que mostre como as peças se encaixam e o funcionamento do produto ou máquina. Assim, a posição das vistas deve ser escolhida de acordo com o funcionamento do equipamento ou máquina do produto. Os cortes. Vocês poderão fazer cortes totais ou parciais do produto de vocês para apresentar detalhes internos. Vocês devem escolher seções para representar peças existentes do interior do desenho, isto é, detalhes do desenho que permitem melhor visualização. Evite cortes desnecessários. Aqui a gente tem o desenho de uma peça em que foi necessário fazer o corte de uma seção para que a gente pudesse ver os detalhes aqui de tamanho de parafuso, tamanho de detalhe de encaixe, achuras, tipos de peças de materiais diferentes. E aí vocês também, caso necessário, deverão fazer os cortes para representar melhores detalhes do produto de vocês. Os cortes e vistas, vocês poderão colocar achuras, que vão representar tipos de materiais que vocês devem utilizar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma achura na posição de 45 graus, as listras, que indicam o uso de metais. Quando se trata de montagem, as achuras das peças adjacentes devem ter direções ou espaçamentos diferentes. O mesmo se aplica para a mesma peça soldada, arrebitada ou colada. Se vocês tiverem, por exemplo, o caso aqui, uma direção para a achura e aqui a gente tem outra direção para outra achura, ou seja, está indicando que são peças diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem achuras no sentido da esquerda para a direita, e aqui a gente tem no sentido oposto, que indicam também peças diferentes. No caso aqui tem chapa 1 e a chapa 2. Essa chapa 1 e a chapa 2 a gente também consegue perceber achuras em sentidos diferentes. No caso de parafusos, porcas, vocês não devem fazer achuras. Cotas, em geral, não são mostrados no desenho de conjunto, mas mostram o dimensional geral. Então, vocês deverão fazer cotas gerais para os desenhos de vocês, para que a gente possa compreender as dimensões e especificações dos desenhos de vocês. As legendas, vocês deverão colocar as legendas apresentando o nome do objeto, que no caso é o nome do produto de vocês, ou se for uma máquina, o nome da máquina ou equipamento. Vocês também deverão apresentar o nome do executor, verificador e aprovador, data inicial do desenho, que vai ser dessa semana, e depois as datas de revisão e quem que fez a revisão. Aqui nós temos um exemplo de um desenho de conjunto de uma peça que é uma estrutura de uma prensa. Essa peça ela foi feita no semestre passado, em uma disciplina que eu ministrei,
que chama projeto de máquinas. Então, vocês podem perceber aqui, essa é a vista frontal do prensador de cavacos, em que é apontado todos os itens necessários, né, os números necessários para apresentar os itens dessa peça. No caso, a gente consegue perceber cotas dimensionais relacionadas a essa prensa. Aqui a gente tem a vista da lateral esquerda e indicações de detalhes importantes para que a gente possa compreender esse desenho. Aqui embaixo nós temos a vista superior, também com cotas somente em locais necessários e números que indicam os itens. Vocês deverão fazer essas 3 vistas para o desenho de vocês. Deverão também indicar os itens que vocês usarão para que o produto de vocês fique montados. No desenho da vista, os itens deverão ser indicados por meio de números, como está aqui, e uso de setas inclinadas. Vocês não deverão fazer setas paralelas ao desenho e deverão colocar o desenho ou em volta de um círculo ou com um traço embaixo. Do lado, vocês deverão listar todos os desenhos indicados nas vistas, listar, aliás, todos os materiais indicados na vista, colocando o número de referência, o nome do material ou item, a quantidade a ser utilizada para o produto e a especificação do tipo de material para esse item específico. E embaixo vocês podem ver que é possível a gente perceber, né, a legenda para esse tipo de produto, com datas de início, datas de revisão, quem fez o primeiro desenho, quem fez a revisão e o nome do produto. Aqui foi feito numa folha A2, vocês deverão fazer no AutoCAD essa vista do conjunto. Esse aqui é a atividade da semana de vocês. Então, vai ficar um desenho com as 3 vistas, lista de itens, legenda e os itens indicados também no desenho. Vocês deverão salvar em PDF e postar no Moodle. No caso dos detalhes apontados no desenho do conjunto, vocês podem perceber que há indicações de detalhes, mas o desenho dos cortes e detalhes não deverão ser feitos na mesma folha do desenho das vistas. Vocês deverão fazer uma folha separada somente para apresentar as seções e os cortes com os detalhes do produto de vocês. Aqui tem um exemplo de uma seção que foi destacada lá no desenho do conjunto e que aqui a gente pode perceber detalhes sobre aquela parte específica. Então, a gente consegue ver aqui detalhes de quantidade de parafusos, tamanho do diâmetro da circunferência. A gente consegue perceber os detalhes aqui da base da prensa, que é a parte do martelo que faz mesmo que é o prensador de cavacos, né, no caso desse produto específico. A gente consegue perceber dimensões, né, e cotas específicas para essa seção, e vocês também deverão fazer para itens específicos. No caso desse desenho, ele está indicando essa etapa aqui do martelo da prensa, que foi indicado o detalhe, e aqui a gente consegue perceber como que ele é detalhado em uma nova folha. Nesse caso, foi escolhida uma folha A3. Aqui também tem legenda específica, o nome dos desenhistas, né, os professores, e o nome da peça. O nome dessa etapa de fazer a identificação dos itens também é chamado de itemização ou lista de peças. Trata-se de uma lista por itens referentes às várias peças de um produto, em geral listados seguindo uma ordem, que é a ordem de montagem, ou seguindo a ordem de importância das peças, subconjuntos, peças principais, forjaria, fundição, peças cortadas, usinadas a partir de laminados, frio, finalmente padronizadas, elementos de fixação, buchas, rolamentos, anéis e pinos. Para indicar os itens, vocês deverão colocar uma seta e indicar o número desse item. Vocês deverão fazer, então, os itens devem ser referenciados por algarismos arábicos, podendo ser adicionados letras maiúsculas e devem distinguir-se das demais indicações do desenho. Usa-se caracteres maiores, com o dobro da altura usada para cotagem e indicações similares. Vocês podem circunscrever os caracteres e
ou colocar a terminação de uma linha de chamada. Então, a gente tem dois exemplos. Ou colocar o número com a linha de chamada ou circunscrever o número. As setas deverão ser escritas inclinadas em relação ao desenho. Vocês não deverão colocar as linhas paralelas. Então, cada referência deve estar conectada ao item por uma linha de chamada e devem ser posicionadas externamente ao contorno do item. A terminação da linha de chamada do item poderá se dar por uma seta apoiada em uma linha de contorno do item ou por um ponto reforçado inscrito na superfície do item. Não deve interseccionar ou cruzar-se as linhas de chamada para a lista de itens. Não deve ser curtas, quando possível. Não deve ser ortogonais. Não deve ser paralelas à linha de contorno do item indicado. E devem ser o mais paralelas possíveis entre si. No caso da referência circundadas, as linhas de chamadas devem ser direcionadas ao centro do círculo. Pode ser omitida se a relação entre o item e sua referência for evidente. No caso desses dois aqui, eu vou mostrar um exemplo lá do desenho. Vocês podem perceber que as linhas dos itens elas são paralelas entre si, mas elas não devem ser paralelas ao desenho. Então, vocês não deverão colocar a linha de chamada dessa forma para indicar o item, que está paralelo ao desenho, mas sempre inclinadas. Além disso, entre si elas poderão ser paralelas, como tem o exemplo dessas duas linhas, e vocês deverão também colocar o número que se refere a esse item ou essa peça, que deve ter uma linha embaixo ou colocar um círculo. Após identificar todos os itens e peças no desenho das vistas, vocês também deverão fazer uma tabela com as listas, indicando e colocar junto na mesma folha do desenho. Aqui a gente tem um exemplo de lista de materiais, que tem escrito o número de referência, a denominação, a quantidade a ser utilizada e a especificação do tipo de material desse item. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre esses desenhos. Vocês deverão fazer nessa semana somente o desenho das vistas e indicação da lista de materiais. Podem colocar indicações de cortes no desenho, mas eu vou dar mais semanas para vocês apresentarem os desenhos das listas de materiais. Quaisquer dúvidas, vocês podem mandar e-mail. Até mais!